você a abrir a sua Bíblia aí, se você está com ela em casa, você está com ela aqui nessa manhã. Nós temos aqui algumas pessoas que estão fazendo parte do nosso culto hoje, estão aqui para servir também. No Salmo de capítulo 23, Salmo capítulo 23, é um salmo bastante conhecido, né, de cada um de nós. Ele é muito lido, muito usado, e eu confesso que lá em casa, quando a gente estava crescendo, nossos pais sempre desafiavam para que na hora do pôr do sol, ao receber o sábado, eu e meu irmão, a gente citasse algum texto bíblico. E a gente sempre corria para ver quem era o mais rápido a falar o Salmo 23, o versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aquele que acabava sendo mais rápido, o outro ficava chateado, porque esse era o texto que queria falar. Então eu cresci nesse contexto, sempre aí lutando para falar esse salmo primeiro. Mas vamos ler então, vamos ler todo o salmo. É um salmo curto, de apenas 6 versículos, mas que com certeza Deus vai falar no nosso coração através dele. Salmo 23, verso 1 diz assim, em diante: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Com certeza esse é o salmo mais lido em toda a Bíblia, é o salmo mais querido, o salmo talvez até mais famoso. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, antes de a gente entrar na nossa mensagem, que o que eu quero falar para você aqui nessa manhã não nasceu de algo distante de mim, nasceu de algo muito próximo. Eu também tenho meus defeitos, assim como todo mundo, e particularmente esse salmo tem falado muito ao meu coração, e eu espero que através da minha experiência com esse salmo, possa também ajudar você no seu crescimento espiritual. Agora, o contexto que esse salmo foi escrito, ele foi escrito há cerca de 1000 anos antes de Cristo, e pelo profeta Davi, pelo rei Davi. Na época Davi ainda não era rei, mas ele estava sendo escrito em um momento difícil da sua vida. Por quê? O seu filho Absalão estava então fomentando uma rebelião para tirar a vida de seu próprio pai. E Davi teve que fugir de Jerusalém e ficar um tempo escondendo de seu próprio filho. Agora Davi nesse salmo, ele apresenta para a gente uma identidade, apresenta para a gente uma imagem autêntica e perfeita de quem é Jesus. E ali a gente vê, nesse salmo, a gente vê profundamente quanto Deus nos ama. E a gente passa a perceber que na nossa experiência cristã, quanto mais a gente conhece a Jesus, mais nós confiamos nele. A gente não pode ou não consegue, não é capaz de confiar em alguém que a gente não conhece. É por isso que nos nossos relacionamentos, nós temos amigos, nós temos pessoas próximas, nós temos pessoas íntimas e temos pessoas que nós confiamos. Nem todo amigo a gente confia. Nem todo mundo que entra na nossa casa a gente confia. Nem todo mundo que a gente conversa a gente confia. Mas a gente confia em quem a gente de fato conhece. Quem nunca, talvez, expressou a frase, né? Por fulano eu coloco a minha mão no fogo. Ou o inverso, por aquele ali eu não coloco a mão no fogo nunca. Não é? E a gente percebe nesse salmo que quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente passa então também a confiar nele. Agora o público, para quem que esse salmo foi escrito? Qual é o público-alvo de Davi ao escrever esse salmo? Eu sou levado a pensar, e eu falo isso na minha opinião própria, tá? Na minha própria experiência, que esse salmo são para as pessoas que estão preocupadas, ansiosas, angustiadas, mas principalmente para os ansiosos, sabe? Porque a ansiedade é o mal do século ao qual nós estamos vivendo. E nós todos temos ansiedades de estimação. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa que se preocupa bastante com a finança da sua casa. Talvez seja uma pessoa que se preocupa bastante com o seu trabalho, com seus relacionamentos pessoais.
com o seu casamento, com seus filhos, com a sua saúde física. E quem não tem se preocupado hoje, nos dias que nós vivemos, na realidade assustadora que nós vivemos, com esse vírus que tem atrapalhado tanto a nossa convivência, que tem afetado tanto a economia, tem afetado a saúde, mas tem afetado também a vida de várias pessoas. Talvez se você não tenha sido afetado por tudo isso que nós estamos vendo, talvez você já perdeu, quem sabe, a sua humanidade. Mas é impossível viver no momento que estamos vivendo hoje e não se preocupar ou não se importar, não ser afetado por algo. Agora, eu vi uma pesquisa recentemente que a ansiedade da maioria das pessoas que sentem essa ansiedade, ou sentem ansiedade, ou experimentam ansiedade, está baseada em algumas coisas. Por exemplo, 40% da ansiedade que nós sentimos são baseados em fatos que jamais acontecerão. Ou seja, a gente fica a maioria do tempo preocupado com algo que talvez venha a acontecer, mas que a probabilidade de acontecer é muito pouco. 30% do tempo estamos ansiosos ou preocupados com acontecimentos do passado que frequentemente e francamente a gente não pode mudar. Se já passaram, não tem como mudar. Então a gente percebe que 70% do nosso tempo está sendo gastado se preocupando com coisas que talvez nem venham a acontecer e com coisas que já passaram. 70% da nossa ansiedade está ligada a coisas do futuro que eu me preocupo que talvez nunca aconteçam e 30% com coisas que já passaram e não podem mudar. Aí essa pesquisa continua dizendo que 12% da ansiedade que sentimos são de críticas injustas, críticas que não são verdadeiras de outras pessoas. Ou seja, pessoas que nos contaminam, pessoas que espalham ou semeiam coisas que não são verdadeiras. 10% da nossa preocupação é com a saúde, que somente piora com a ansiedade. Eu nunca vi ninguém ficar melhor ao sentir ansiedade, ao dar permissão para a ansiedade. E 8% dos problemas que nós nos preocupamos são de fato reais com coisas que nós devemos enfrentar no nosso dia a dia. Então você está vendo que 92% das coisas com quais nós ficamos preocupados e ansiosos são coisas que realmente não estão muito no nosso controle. E talvez isso seja o motivo pelo qual a gente se preocupa tanto, porque são coisas que não estão no nosso controle. Agora, a ansiedade, amigos, ela tem 3 males. Primeiro, ela é improdutiva. Segundo, ela é irracional. E terceira, a ansiedade, ela é nociva. Eu digo que a ansiedade, ela é improdutiva por quê? Porque a ansiedade, ela não produz nenhum benefício. Eu nunca vi alguém conseguir resolver um problema ou uma dificuldade com ansiedade. Eu tenho que resolver isso aqui, deixa eu ficar ansioso para ver se eu consigo resolver. Eu só vou resolver com a ansiedade. A ansiedade é a mesma coisa que você correr, mas não sair do lugar. É a mesma coisa que você ligar o carro e pisar o pé no acelerador, mas o freio de mão está puxado, só vai fazer barulho. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade só faz barulho. Só faz barulho em nossos pensamentos, mas a gente não vai a lugar nenhum. A ansiedade, ela não altera o nosso passado, mas também ela não deve controlar o nosso futuro. A ansiedade, ela serve apenas para tornar o nosso presente miserável. A ansiedade, ela é irracional porque ela acaba amplificando nossos problemas. Ela torna coisas pequenas em coisas grandes. Ela torna colinas em montanhas. A ansiedade torna pequenos problemas em criaturas gigantescas, sem necessidade. E a ansiedade, ela é extremamente prejudicial por quê? Porque o nosso organismo não foi feito para sentir ansiedade. Sabia que diante das criaturas de Deus, as plantas, os animais, tudo que Deus criou, a única criatura que sente ansiedade é o ser humano? Ou seja, nós somos a única criatura que não confia no seu Criador. É tanto que em Mateus, um texto apresentado para nós que diz que nós não precisamos nos preocupar ou andar ansiosos, porque se Deus cuida dos campos, das flores, das aves, quanto mais de nós que somos seus filhos. A única criação de Deus que se preocupa, que se estressa, que se preocupa com o passado, com coisas que não estão no seu controle, somos nós.
Não fomos criados, amigos, para andar ansiosos. A ansiedade nos torna infeliz e também doentios. A raiz dessa palavra ansiedade, ela traz a ideia de estrangular ou sufocar. E quem sofre com ansiedade sabe como é esse sentimento. Eu digo isso porque eu sofro com isso. Hoje, de uma escala muito menor, mas alguns anos atrás, eu sofria muito com ansiedade. Eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes, eu precisava me isolar das pessoas para eu poder respirar bem, para eu poder ficar em paz, para eu poder ficar tranquilo. E quantas noites de sono eu já perdi por causa de problemas ou de ansiedades que eu deixei dominar o meu coração e minha mente. Então, é isso que a ansiedade faz. Ela estrangula, ela sufoca, mas sabia que isso não é natural. Isso não é natural. Ninguém é ansioso de nascença. A gente aprende a ser ansioso. Agora, por um lado bom, se a gente aprende a ser ansioso, é fácil, ou deveria ser fácil também, a gente desaprender a ser ansioso. E aí eu te pergunto, qual é então o remédio, o antídoto para a ansiedade? Davi nos mostra, o verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A outra versão que diz que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Já parou para pensar na dimensão do que esse verso significa? Esse verso está dizendo, olha, eu tenho alguém que é por mim. E se eu confiar nele, eu não vou sentir falta de nada. Eu tenho alguém que é por mim, e se de fato ele for por mim, eu não preciso me preocupar com nada que não esteja no meu controle, porque ele é meu pastor e nada vai me faltar. A primeira imagem que esse salmo nos apresenta é de um pastor. É de um pastor. E você sabe qual é o trabalho de um pastor? Ou de um rebanho, de um pastor de rebanho de ovelhas? São 4 coisas que o pastor primariamente tem que fazer para ele ser um bom pastor. Isso eu falo pastor de ovelhas. Primeiro, o pastor ele tem que suprir as necessidades das ovelhas. Ou seja, ele tem que prover alimentação, ele tem que prover abrigo, ele tem que suprir as necessidades básicas da ovelha. A segunda coisa é que o pastor ele precisa proteger, ele precisa defender as suas ovelhas de perigo contra os seus inimigos. E é isso que a gente vê várias vezes, o relato de Davi, que Davi protegia suas ovelhas de animais, de perigos, que poderia causar algum dano às suas ovelhas. A terceira coisa que o pastor precisa fazer é que ele precisa guiar suas ovelhas. Então, muitas vezes, ao tirar as ovelhas do curral, para se alimentarem, para voltar, ele precisava guiar as suas ovelhas para elas não estarem confusas e saber aonde ir. E às vezes uma das estratégias que era usada é quando as ovelhas estavam andando e o pastor via que uma ovelha estava desviando, ele pegava o seu cajado e batia então em uma das, acho que é patas, né? Ovelha deve ser pata, né? Sei lá, as pernas da ovelha, para que ela pudesse voltar então a andar na mesma linha que todo mundo. E a quarta característica de um pastor é que o pastor ele precisa corrigir. Qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige. Mas quando a gente olha, amigos, para esse contexto, Davi está dizendo que ele tem um pastor, mas não é um pastor qualquer, é o Senhor. Ou seja, todas essas funções que se esperava de um pastor humano, Davi olhava para Deus como sendo aquele que cuidava dele, sendo seu pastor. Davi olhava para Deus e dizia, olha, o meu Senhor vai prover todas as minhas necessidades. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. O meu pastor vai me proteger. O meu pastor vai me guiar. O meu pastor vai me corrigir. A primeira palavra do Salmo 23 é um nome próprio, Yahvé. Ou seja, o Senhor. Yahvé significa o Senhor. E essa palavra Yahvé, ela é sempre acompanhada de alguma promessa. Ou de alguma característica, de algum atributo de Deus. Então, essa palavra aqui, Yahvé, é o nome a qual Deus usava para se relacionar com o ser humano, com a raça humana. Então, Davi é como se estivesse dizendo, olha, Yahvé, o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus eterno, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele não fica irado com facilidade, o seu amor real, a sua fidelidade permanece por todos os tempos, Ele me ama de uma forma tão grande que não pode ser medida. Ele é um Deus que cumpre a sua promessa de milhares de geração em geração.
É um Deus que perdoa o mal, é um Deus que perdoa o nosso pecado. E como eu disse, essa palavra Yahvé sempre é acompanhada de alguma promessa. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você, que talvez você já ouviu falar ou já leu em algum momento na Bíblia. Por exemplo, Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz, ou o Senhor é a paz. Isso significa que se a sua alma está angustiada, o medo e o pavor talvez esteja assolando sua vida, você precisa confiar nele, no que ele diz, dizendo, olha, a minha paz eu dou a você. E eu não dou a paz que esse mundo conhece, porque na verdade o conceito de paz que esse mundo tem não é nada comparado à paz que eu posso oferecer a você. Então quando o Senhor se apresentava, eu sou o Yahvé Shalom, eu sou o seu Senhor, mas eu sou o Senhor que te pode dar a paz. Quando Deus se apresentava, Yahvé Jiré, ele estava dizendo, eu sou o Senhor que proverá, eu sou o Senhor que não vai deixar nada faltar, eu sou o Senhor que sei de tudo com antecedência, eu sou o Senhor que planeja perfeitamente e que providencia na hora certa. E há um outro característica, um nome que Deus se apresenta, Yahvé Shammah. Eu sou o Deus que sempre está por perto. O Salmo 23 começa com outro nome. Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor. Davi estava querendo dizer que o Senhor é o pastor que vai suprir todas as suas necessidades, é o Senhor que vai proteger, é o Senhor que vai guiar e é o Senhor que vai corrigir. Há mais um texto que eu quero ler com você, que está no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que esse texto tem para mim e para você nessa manhã. Que promessa linda. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, aos que amamentam, ele guiará mansamente. Ou seja, o profeta Isaías estava querendo dizer, assim como o pastor, ele cuida, protege, providencia, guia as suas ovelhas, nós temos um Deus, o Senhor, que cuidará do seu povo. Eu sei, amigo, que o momento não é fácil. Eu sei, amiga, que também não tem sido fácil para você. Sabe, diariamente eu recebo mensagens no celular, recebo ligações de pessoas que estão muito ansiosas, preocupadas, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão passando dificuldades, pessoas que estão sem saúde. Mas, amigos, precisamos, acima de tudo, continuar acreditando que o Senhor é o nosso pastor. Não é apenas um pastor distante que olha distante as suas ovelhas, mas é um pastor que, de fato, no sentido puro da palavra, é um pastor que tem intimidade com suas ovelhas. É um pastor que cuida, é um pastor que protege, é um pastor que providencia, é um pastor que está perto e que quer bem das suas ovelhas. Deus está prometendo para nós, olha, eu vou suprir a sua necessidade. Deus está dizendo para nós, olha, não é talvez, ou eu vou pensar a respeito. Deus está dizendo, eu vou suprir a sua necessidade. Deus não faz nenhuma promessa que Ele não há de cumprir. Ele não é como nós, homens ou mulheres, que falamos, mas muita coisa que a gente fala a gente não pode escrever. Porque a gente vai voltar atrás, ou muitas vezes nem lembramos que falamos o que prometemos. Mas Deus é real em suas palavras, em suas promessas. E se Ele diz, ao passares pelo fogo estarei contigo, ao passares pelas águas eu serei contigo, nenhum mal te sucederá. Podem cair milhares ao seu redor, mas eu estarei contigo. Ao mandar as ordens, os meus anjos estarão contigo para te proteger. Davi está afirmando que ele não sente falta de nada, porque ele tem a Deus. E será que nós hoje, nós podemos, assim como Davi, dizer, o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Não sinto falta de nada. Será que nós temos a mesma coragem de dizer, eu estou passando talvez o momento mais difícil da minha vida, mas o Senhor continua sendo meu pastor? Essa abrangência da palavra todas, às vezes a gente ainda não entendeu o que essa palavra significa. Será que Cristo está falando, olha, eu vou cuidar apenas das suas necessidades espirituais, das suas necessidades apenas emocionais, materiais ou saúde física, relacionamentos quebrados, dívidas financeiras?
A resposta para todas as perguntas é um sim. Deus se preocupa com as suas necessidades espirituais. Deus se preocupa com as suas necessidades físicas, com a sua saúde, com os seus relacionamentos. Deus se preocupa com tudo que está acontecendo na sua vida. Mas Ele não apenas se preocupa, mas Ele é poderoso para suprir, proteger, guiar e providenciar tudo que você precisa. Seja qual for o seu problema hoje, nós temos a solução. E a solução é o nosso pastor, porque Ele pode nos guiar. Se Cristo é o seu pastor, ficar ansioso é improdutivo. Se Cristo é o seu pastor, ficar ansioso é irracional, é prejudicial, mas também é desnecessário. Cultivar a ansiedade não combina em confiar em Deus, com a confiança em Deus. E eu abro meu coração falando para vocês que eu tive muito e tenho muita dificuldade, às vezes, em colocar isso em prática. Essa semana eu passei 3 noites sem dormir bem. Ansioso, preocupado com coisas, preocupado com pessoas, preocupado com situações. Mas no meio da semana eu cheguei no meu limite e Deus sabia que Ele precisava se revelar para mim de alguma forma. E aí eu peguei a minha Bíblia e recorri a um texto tão conhecido. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele me faz repousar. Ele sabia o quanto que eu precisava de descanso. Dali então eu passei a dormir tranquilamente. Tive sonos como nunca tive antes da minha vida. Sonos que trouxeram calma ao meu coração. Mas sabe, é preciso confiar. A ansiedade, a preocupação, ela não resolve nada. E talvez você, por fora, coloque uma capa de alguém extremamente durão, ou durona. Nada me afeta, nada me preocupa. Mas quem sabe por dentro você chora como uma criança. Você não quer demonstrar sua fragilidade para ninguém. Você não quer mostrar suas preocupações para ninguém. Até para você, que banca de durão ou banca de inabalável, Cristo está dizendo hoje, eu sou seu pastor. Eu enxergo as suas lágrimas. Eu enxergo aquilo que te preocupa, que você não tem coragem de mostrar para ninguém. Mas eu também sou seu pastor. E nessa manhã, talvez você esteja se perguntando, mas Ítalo, mas pastor, como é que Jesus se torna o meu pastor? Como é que Jesus ele pode ser o meu pastor assim como ele foi o pastor de Davi? A tal ponto dele dizer que não sente falta de mais nada. É simples. Separei aqui apenas 3 passos para finalizarmos essa manhã. Jesus se torna o meu pastor quando eu recebo a Jesus como o Senhor da minha vida. O Senhor é meu pastor. A palavra-chave aqui, para Jesus se tornar o Senhor de nossa vida, é entrega, é renúncia. Só tenho 2 opções. Ou eu vou estar no controle da minha vida, ou eu vou colocar nas mãos de Deus e deixar Ele guiar tudo. As 2 coisas não podem acontecer, amigos. Eu não posso colocar na mão de Deus e depois ficar ansioso e preocupado. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus funciona. E eu não posso me preocupar, ficar ansioso, me aborrecer, me atormentar e também colocar nas mãos de Deus. As coisas não funcionam assim, ou é um ou é outro. Ou eu me preocupo, ou eu entrego. E se eu entrego, eu não devo mais me preocupar. Sabe por quê? Porque nós temos um pastor que ele é nosso, que ele é pessoal, que ele é íntimo. E ele não aceita ser copiloto na vida de ninguém. Ou Deus quer ser o seu pastor, ou Deus quer ser o piloto, mas ele não aceita ser copiloto. Porque ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Melhor do que nós mesmos. Se eu e você planejamos tudo na nossa vida para o nosso benefício próprio, para o nosso próprio bem-estar, ninguém faz nada pensando em se machucar ou se martirizar. Todos nós fazemos algo querendo o nosso próprio bem. Mas mesmo assim, Deus está dizendo, olha, se você planeja o bem para a tua vida, experimente o que eu quero para você. Experimente o que eu tenho, o que eu posso te proporcionar. Ele nos dá escolha. Ou preocupar, ou confiar. Confie, entregue, renuncie
coloque nas mãos do seu pastor. A segunda forma que Cristo ele pode ser o nosso pastor é entregar toda a nossa vida diante de Deus. Eu queria que você pensasse nesse momento. Será que você já deu controle para Deus em todas as áreas da sua vida? Será que você já entregou o seu casamento nas mãos de Deus? Será que você já entregou a sua vida financeira nas mãos de Deus? Será que você já entregou os seus relacionamentos nas mãos de Deus? Deus quer ter um controle total de toda a sua vida. Deus não quer que você diga para Ele, Senhor, olha, eu estou entregando aqui nas tuas mãos primeiro a minha vida financeira porque eu estou com lado de dívidas. Deus, eu estou entregando primeiro nas tuas mãos o meu casamento porque o Senhor vê que eu não aguento mais. Eu já tentei de tudo. Deus não quer que a gente entregue apenas a nossa vida espiritual, mas Deus pede, então, entregue o teu coração, entregue a tua vida, fale com Deus a respeito daquilo que te preocupa, fale com Deus a respeito daquilo que te causa ansiedade, ore. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Mas você tem tempo para ficar ansioso. Que tal substituir a ansiedade por uma oração? Se ao mesmo tempo que eu passo me preocupando e permitindo que a ansiedade me domine, se eu passasse esse tempo, ao invés de me preocupar orando, comigo seria diferente. A ansiedade, ela não muda coisa alguma, mas a oração muda. A ansiedade, ela não libera o poder celestial. A ansiedade, ela não libera a força divina em seu favor, mas a oração libera. A oração libera o poder sobrenatural do agir de Deus sobre sua vida. A ansiedade é uma agitação que não produz nada, enquanto a oração nos coloca num contato próximo com Deus Todo-Poderoso, que pode mudar todas as coisas. Um grande cristão de muitos anos atrás, chamado George Miller, ele escreveu a seguinte frase: o nascimento da ansiedade é a morte da fé. O início de uma fé genuína é a morte da ansiedade. A fé e a ansiedade não podem andar lado a lado. Foi apenas quando eu olhei para Cristo que eu deixei de lado a minha ansiedade. O nascimento da ansiedade faz a fé morrer, mas o nascimento da fé faz a ansiedade morrer. Esse George Miller, ele viveu uma vida, exemplar. Ele se casou no ano de 1830 e apenas 3 semanas depois de casado, na fase de lua de mel do seu relacionamento, ele e sua esposa decidiram abrir mão do ministério que eles tinham, remunerado, assalariado, tudo certo, todo mês, porque eles pastoreavam uma congregação. E eles renunciaram tudo isso para viver dependendo exclusivamente de Deus. Mas como assim, pastor? Eles abriram orfanatos, cuidavam de crianças órfãs, mas nunca George Miller abriu a boca para pedir dinheiro a alguém ou para dizer que estava precisando de algo. Nunca George Miller fez uma dívida, porque ele dizia: esse orfanato, a minha vida, vai ser controlada pela vontade de Deus e pela graça divina. Havia noites em que estava chegando a hora da refeição e no orfanato não tinha nada. Não tinha nada para alimentar as crianças. E do nada, alguém batia na porta e trazia alimentos. George Miller nunca falou para ninguém das suas necessidades, mas ele orava pedindo que o Senhor viesse a prover, porque ele não queria ter mais falta de nada. E durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, cerca de 10.000 crianças, 10.000 órfãos foram alimentadas, mas nunca ficaram sem nenhuma refeição. Muitas vezes a resposta chegava na última hora. Às vezes sentavam para comer, os pratos vazios, mas George Miller estava em oração: Senhor, providencia, porque Tu és o meu pastor e nada pode faltar. A resposta de Deus nunca falhava. Nunca falhava. Sabe, amigos, nosso alvo é mostrar ao mundo e à igreja, mesmo nesses dias maus que nós estamos vivendo, no tempo do fim, mostrar que Deus está pronto para ajudar, consolar, responder orações daqueles que confiam nele. Não precisamos recorrer a outras pessoas.
nem sequer seguir os caminhos que o mundo está seguindo, do desespero. Mas precisamos reconhecer que Deus é poderoso, que Deus é o nosso pastor e que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E por último, precisamos viver um dia de cada vez. Foque naquilo que é essencial agora, naquilo que é mais importante nesse momento. Concentre-se em viver um dia de cada vez. O conselho bíblico é claro, cada dia tem seu próprio mal. Eu convido você nessa manhã a tomar esse passo, abrindo a sua vida para Jesus. Talvez estou falando para alguém que já conhece a Cristo há 30, 40, 50 anos, mas ainda permite que a ansiedade tome conta, que a preocupação, que o desespero tome conta. Quero convidar nessa manhã para você pedir a Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Como é que você precisa que Ele se apresente na sua vida hoje? Como Deus da paz? Como Deus que vai providenciar tudo? Como Deus protetor? Eu não sei qual é a manifestação que você precisa hoje que Deus se apresente na sua vida. Qual é a forma? Mas eu sei que Ele é o seu pastor. E nada vai te faltar. Confie no seu chefe. Confie no seu comandante. Confie no seu pastor. Assim como Ele prometeu fazer, cuidar de você. Eu não sei qual é a sua apreensão. Não sei por que você está estressado ou preocupado. Mas de uma certeza eu tenho. Deus ama você profundamente. Ele se importa com a tua ansiedade. E Ele pode ajudá-lo. Quando você perceber isso, assim como Davi, você vai poder dizer: o Senhor é meu pastor. De nada eu tenho falta. Ele me faz repousar. Ele me faz andar tranquilamente. E ainda que eu coloque meus pés em perigo, a sua vara e o seu cajado estão ao meu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É seu desejo hoje? Tornar esse Senhor o teu pastor, permitir que Ele guie a sua vida, que Ele te proteja, que Ele cuide de você? Ao você ouvir essa música, que você possa aproveitar para, em oração, abrir o seu coração a Deus, entregar a sua vida, renunciar e permitir Ele ser o seu Senhor e o seu pastor.